Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Hoje vamos continuar com o conjunto de pensamentos que temos trazido nos áudios anteriores acerca dessa passagem da Idade Média para a Renascença, seguindo ao que foi conhecido como modernidade. E aí, continuando, vamos falar hoje sobre uma reflexão que nos traz Colin Brown, no seu livro Filosofia e Fé Cristã, que é um dos principais livros que utilizamos aqui na série, e ele nos fala que, dentro desse contexto, o teólogo Karl Barth analisou que, em dois documentos importantíssimos na história da humanidade, uma declaração de independência dos Estados Unidos da América, que data de julho de 1776, e a outra a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada pela Assembleia Nacional da França em agosto de 1789. Nesses dois documentos, o Karl Barth ele já analisa que havia ali já um desgaste da relação do homem com Deus. E o que ele mostra e que cita aqui o Colin Brown, que no documento francês, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, fala-se do Ser Supremo. É utilizado esse título, Ser Supremo, e é falado no seu preâmbulo. Já na Declaração de Independência dos Estados Unidos, cita-se de passagem, nos diz aqui o Colin Brown, citando o Karl Barth, que cita-se de passagem o termo o Criador. Então, como ele mostra aqui, eu vou passar a leitura aqui direto do texto do Colin Brown. Diz assim: nenhum nem outro, os documentos no caso, né? No entanto, dedicam muito tempo a Deus. Os dois se ocupam mais com o homem e o que parece ser seus direitos inquestionáveis. Ou seja, o que se está chamando a atenção é que já aqui no final do século XVIII, essa relação e aquilo que nós temos tratado desde áudios anteriores, que seria justamente esse processo de antropocentrismo, que é a marca característica da modernidade, que tem em René Descartes o seu patrono, no sentido de que, quando Descartes apela para Deus para explicar a realidade e até mesmo o próprio cogito, quer dizer, o eu penso, lembremos da frase cartesiana, eu penso, logo existo. Pois bem, quando Descartes faz isso, na verdade, ele está instaurando um sistema maior dentro da modernidade, antropocêntrico, digamos assim, o mundo dos homens, em que Deus é relegado à periferia da realidade. É como se Descartes, em certo sentido, dissesse o seguinte: Deus criou, e aí criou o mundo, a realidade, as leis físicas, as leis de causalidade, causa e efeito, mas ele criou e deixou funcionando. É como se Deus estivesse bem longe, criasse a obra e a obra passasse a funcionar, e agora caberia ao homem, a partir principalmente da ciência moderna, descobrir as leis de causalidade, tanto do mundo propriamente externo, exterior, indo desde o universo até o próprio planeta Terra, e a própria dimensão de conhecimento em torno da biologia humana, por exemplo. Então seria mais ou menos essa questão. E aí cita-se aqui o Karl Barth no sentido de que o Barth descobre justamente essa nuance que nesses dois documentos, no francês e no norte-americano, fala-se de Deus muito é, rapidamente, ou muito de passagem, e nem mesmo propriamente, quer dizer, no documento francês fala-se aqui no Ser Supremo, e no documento norte-americano fala-se do o Criador. É como se realmente fosse algo secundário ou algo mesmo periférico. Por isso que estamos falando aqui como um resquício do cartesianismo. E nesse sentido, a preocupação passa a ser o homem, com direitos supostamente naturais, que seria o direito à liberdade, propriedade privada, segurança, direito à proteção contra a violência,
a vida, a liberdade, a busca da felicidade. Mas notemos que não se trata mais aqui de uma relação mais forte do homem enquanto um ser que deve obediência a Deus, ou mesmo perceber que a racionalidade em torno da formulação das leis e de documentos tão importantes partem de Deus e não do homem. Pelo contrário, aqui já está instaurado um antropocentrismo tão radical em que, vou citar novamente o Colin Brown, ele diz assim: a lei é a expressão da vontade do povo e não da mente de Deus. A autoridade dos governos deriva do consentimento daqueles que são governados e não do onipotente. E nesse momento, aqui dentro das dimensões de poder, você retira Deus. Quer dizer, é a vontade do povo e não mais a vontade de Deus. É a mente, a mentalidade, a racionalidade do povo e não mais a vontade e a racionalidade de Deus. É a autoridade, é o poder que passa a emanar do povo e não mais de Deus. Então note-se que aqui, já no final do século XVIII, essa dimensão conhecida como antropocentrismo, ela faz com que haja um distanciamento radical do homem para com Deus. E aí, claro, Deus com isso acaba-se com isso perdendo aquela relação de intimidade com Deus. Um pouco mais, cita-se ainda aqui o Colin Brown, que o calvinismo e o catolicismo ainda continuam atuantes, porém muito enfraquecidos. E, em certo sentido, parece uma guerra vencida. Parece uma guerra vencida. Que sabemos que não ocorreu, porque a igreja ainda hoje existe, ainda hoje é atuante e, em muitos sentidos, há um renovo na igreja. Então, cita ainda o Colin Brown que toda essa situação de relegar Deus a uma periferia, a um segundo plano, não é, a princípio, aos olhos do homem moderno, considerado algo ruim. Porque em orgulho, e aí é interessante notar o quanto o Agostinho já falara desse orgulho, ali tanto quanto no nível individual, mas também coletivo, no que é tratado na obra de Agostinho, A Cidade de Deus. Essa soberba passa a existir agora no mundo moderno de uma forma radical. O homem se arvora agora de dizer que é racional, que evoluiu, que avançou, que superou os seus antepassados e que agora é racional e que, porque é racional, não precisa mais estar ligado a antigas crenças, não precisa mais estar ligado a antigas crendices, que ele pode superar, que pode passar a ver a, a Bíblia enquanto um livro meramente histórico. Eu já citei aqui em áudios anteriores, ao longo de todos esses áudios, algumas experiências passadas minhas na graduação em filosofia, e uma que muito me marcou foi essa. Um professor, numa disciplina, ele tratava lá dizendo que a Bíblia é um livro que pertence à humanidade, que é um patrimônio da humanidade, mas claramente tratava da Bíblia enquanto um livro, entre outros, um livro importante, que teve sua importância no passado, mas um livro entre outros. E aí eu perguntei lá na circunstância, na situação, se seria possível ao homem sem fé ler a Bíblia. E aí, como eu já citei em áudios anteriores, todo mundo começou a rir e tal, e eu esperei o pessoal parar de rir, uma certa zombaria, e aí eu me expliquei, eu digo, olha, eu estou perguntando isso porque ler, obviamente, qualquer pessoa pode ler, basta ser alfabetizado, mas ter uma compreensão, essa compreensão, a própria Bíblia nos diz que somente com fé, porque a própria Bíblia nos diz que é necessário acreditar em Deus. No livro de Hebreus está escrito isso, né? Quer dizer, é necessário que aquele que quer se chegar à verdade acredite em Deus. Aquele que quer falar de Deus, ouvir a Deus, é necessário que creia que Ele existe.
Quer dizer, como eu vou ler um livro que o tempo todo fala de Deus se eu não creio em Deus? Me parece que o nível de compreensão, e é isso que está se chamando a atenção aqui, que a própria Bíblia fala, quer dizer, um grau mais avançado de compreensão não vai ser alcançado. Eu posso até ler, mas obter uma compreensão, o próprio documento, o próprio livro, a própria Bíblia, as Escrituras nos dizem que é necessário que anteriormente eu creia, para que então, em crendo, passe a compreender. E aqui lembremos, por exemplo, de filósofos como Agostinho, Anselmo, em que o crer precede o compreender. Na medida em que eu creio, eu passo a compreender, e na medida em que eu passo a compreender, eu quero compreender mais e mais, e com isso ter mais e mais intimidade com Deus. Mas nesse sentido é isso, o homem moderno ele passa a achar supostamente que tem uma vida de independência com relação às antigas crendices, com relação às antigas tradições. E aí conclui aqui o Colin Brown nessa passagem, já aqui na página 39, para quem tem o livro, quiser acompanhar, Filosofia e Fé Cristã, é que essa mentalidade ela faz com que o homem moderno não leia mais a Bíblia, né? E faça vista grossa, como ele diz aqui, diante das verdadeiras razões da fé cristã. Quer dizer, qual é a razão fundamental da fé cristã? É a redenção. É o homem caído, é o homem em pecado, é um homem num estado de miséria absoluto que caminha, como diz a Bíblia, de abismo em abismo para mais abismos. E na Bíblia, a partir da palavra de Deus, a partir do sacrifício salvífico de Cristo, nós obtemos redenção pelo mérito único e exclusivo de Cristo. Então é isso que é a verdade cristã, a questão da redenção. Quer dizer, quais são as características deste homem redimido, como tratamos aqui em áudios anteriores, esse homem redimido que passa a falar dessa redenção a partir do seu testemunho, utilizando, como vimos, muitas vezes metáforas, analogias, mas mostrando que algo mudou, algo aconteceu, um novo nascimento surgiu. E Mas, no entanto, como cita aqui o Colin Brown, essas verdadeiras razões da fé cristã, elas são muitas vezes relegadas a um segundo plano, porque se fica muito na mentalidade da questão da evidência, que é já um resquício da forma do método científico da modernidade, surgido na modernidade, instaurado na modernidade, de observar a realidade. Para tudo se quer uma prova, para tudo se quer uma prova, para tudo se quer uma evidência. E aí você cai em questões de secundárias, terciárias. Por exemplo, muitas pessoas vão dizer: ah, a Bíblia não é verdadeira porque fala lá que o Mar Vermelho foi aberto. Eu não acredito nisso, então é falso. Quer dizer, passa-se a buscar certos tipos de evidência e a tentar desprestigiar o texto a partir daquilo que é secundário. O principal é a questão da redenção. E somente a partir desses pontos principais é que podemos entender a mensagem da fé cristã. Mas ao contrário, se busca pontos secundários. Eu conheci um professor, por exemplo, e aqui quando falo, eu cito o exemplo deste professor, porque muitas vezes se pensa assim, ah, é uma questão de ignorância intelectual do texto. Não, não se trata disso, porque isso é observado e, por incrível que pareça, muitas vezes é observado mais em pessoas doutas do que propriamente em pessoas que nós consideramos à luz de uma aprendizagem, de um conhecimento formal, enquanto essas pessoas é que muitas vezes têm esse conhecimento, essa vivência, essa prática cristã. E muitas vezes pessoas doutas não. Eu conheci, por exemplo, um professor com vários títulos, e a principal crítica, uma das principais críticas dele à Bíblia
é que o nome de um personagem bíblico aparecia 2 vezes no texto. E aí, para ele, isso era uma evidência de que havia ali uma contradição muito fundamental no texto, porque o nome daquele personagem não poderia aparecer aí. E aí se evidenciam aqui vários problemas. Primeiro que alguns nomes que aparecem no Antigo Testamento, eles são uma variação de um nome hebraico original. Então, às vezes, quando se trata de nomes de personagens, muitas vezes você está tratando de um título, adjetivo. Por exemplo, quando Davi encontra Nabal e tem lá toda a história, a forma como Nabal desprestigiou e não ajudou Davi quando ele estava fugindo do rei Saul. Quer dizer, Nabal é um termo hebraico que significa tolo. Então talvez o nome da pessoa não fosse nem mesmo Nabal, mas ali estava o título que ele aparentava, quer dizer, era um tolo. Ele não ajudou um homem de Deus na sua fuga. No caso lá da perseguição que o rei Saul promoveu. Cita-se isso só para mostrar que muitas vezes a crítica ela acaba sendo de segunda, terceira, de quarta ordem. E essa é uma característica do homem moderno. Ele não lê a Bíblia, não é uma questão de conhecimento intelectual, porque muitas vezes pessoas que são analfabetas apenas escutam e passam a crer, e passam então a dar testemunho das mudanças que isso fez ocorrer em suas vidas. Quer dizer, não é uma questão meramente intelectual, mas o que se percebe muitas vezes são várias circunstâncias, algumas circunstâncias espirituais, muitas circunstâncias de guerra espiritual, mas muitas vezes também uma desonestidade intelectual. Você tem às vezes pessoas muito doutas, muitas vezes ocupando cargos altos em universidades, em academias, e criticam veementemente, quer dizer, algumas delas fazem de Deus, da Bíblia, do mundo dos evangelhos, a sua causa principal de crítica, mas você percebe uma desonestidade intelectual gritante no fato de que muitas vezes nem mesmo leram a Bíblia. E aí citam a partir de alguns comentadores. Quer dizer, mas uma coisa é eu pegar a Bíblia e ler por mim mesmo. Outra coisa é eu ouvir falar da Bíblia com um comentário, por exemplo, de um filósofo como Friedrich Nietzsche. Quer dizer, a pessoa escuta às vezes as críticas de Nietzsche, só para citar um exemplo, poderiam citar aqui centenas de outros exemplos, para não dizer milhares, mas a pessoa passa a reverberar essa crítica sem nem mesmo ir ao texto original. E aí fica dizendo que a Bíblia não apresenta evidências. Ora, a evidência maior é a questão da redenção. A questão da redenção ela não é, a princípio, verificável de uma forma empírica, laboratorial, em tubo de ensaio, mas ela é verificada de acordo com as mudanças que ocorrem na vida da pessoa. E devemos perceber também, o Colin Brown cita também isso, que uma relação de sentir-se perdido no tempo do homem moderno e do homem contemporâneo. Quer dizer, as bases do que nós chamamos de modernidade e até mesmo do que nós chamamos de contemporaneidade estão lá no na Idade Média. Porque, fundamentalmente, até por conta do tempo, quer dizer, um período, uma idade que dura em torno de 1000 anos. Quer dizer, se considerarmos que ainda estamos na modernidade, alguns autores consideram assim, que não adentramos um período propriamente contemporâneo ou propriamente de pós-modernidade, mas quantos anos, quantos séculos tem a modernidade comparada à Idade Média? É ali na Idade Média aonde as grandes estruturas e dimensões da antiguidade são sistematizadas, são desenvolvidas, são muitas vezes institucionalizadas e formando então uma base para os séculos posteriores. E nesse sentido, como cita aqui o Colin Brown, vou ler aqui o texto dele,
Ele diz assim, ó, no entanto, permanece o fato de que, assim como o adulto surgiu da criança, o pensamento contemporâneo, que é o nosso, também surgiu do pensamento dos séculos anteriores. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E o lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.